bem-vinda aqui a mais um vídeo, a mais uma conversa, a mais um bate-papo do canal Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro, eu sou pianista, cantora, educadora musical e eu tô aqui hoje porque essa é mais uma conversa do nosso quadro Trilha da Música. Ha! Sim. É aqui, nesse quadro, onde eu trago dicas e estratégias para a tua caminhada aí, para te ajudar a superar dificuldades que surgem naturalmente em todo o processo de aprendizado, para que de fato você destrave na música, para que você pare de sofrer de ler partitura ou pare de sofrer para tirar música de ouvido. Então eu espero que essa aula seja agregadora aí na tua jornada de crescimento na música, porque hoje a gente vai falar sobre tirar músicas sozinho. Esse é o tema que eu trouxe. Você tira músicas sozinho já? Você consegue ter esse ritmo de aprendizagem onde você pega as músicas que você quer tocar e consegue tocar, ou não, eu não consigo, eu preciso de orientação? Vamos conversar um pouquinho mais sobre o que está por trás dessa capacidade ou desta dificuldade em fazer isso. E se você curtiu essa aula, deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal, tá bom? Ativa o sininho, me acompanha nas outras redes para que você possa saber e ficar por dentro de tudo que eu vou fazendo aqui no canal, possa receber conteúdos exclusivos nos formatos de cada rede social, ou me acompanha naquela que você mais curte mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Seguinte, Dani, uma questão agora que eu vou trazer para você. Quando você começa a estudar uma música que você quer tirar ali, uma música nova, você consegue tirar essa música nova sozinho, sem precisar da orientação massiva, intensiva do seu professor? E mais uma questão que eu trago para você. Como que é o seu processo de tirar essa música nova? Eu trouxe aqui 5 questionamentos para que você possa refletir e responder aí. Responde aí mentalmente e vai observando se você responde sim ou se você responde não, porque a gente vai trilhar um raciocínio aqui. Primeira pergunta. Quando você vai tirar essa música nova que você pegou, não foi seu professor que deu pra você, não foi ele que passou, você pegou, tá? Você fica cheio de dúvidas? Primeira pergunta, sim ou não? Segunda pergunta, você tem que recorrer a muitas gravações para que você consiga ler a partitura? Se você não ouvir ela muitas e muitas vezes, você não consegue ler, não consegue entender ali o que está escrito? Sim ou não? 3. Se você tiver que tirar alguma parte da música, ou até a maior parte da música de ouvido, você consegue fazer isso? Você consegue se virar? Você se vira e tira? Sim ou não? Quarta pergunta. Se quando você está estudando ali, você consegue definir as etapas de aprendizado dessa música? Você consegue dizer qual é o próximo passo? O que você vai trabalhar nela no dia seguinte? Por que eu pergunto isso? Porque a gente tem que ter consciência de que cada dia de estudo é por um objetivo. E eu sei que a música não vai ficar pronta mesmo num único dia, ela vai ficar pronta gradativamente. Então você consegue saber, naquela música que você está estudando sozinho, o que você trabalha hoje, qual é o próximo passo para amanhã? Você consegue definir essas etapas do seu estudo dela? Sim ou não? E quinta e última pergunta para você refletir. Você sente segurança para construir a tua performance dessa música sozinho? Você consegue dizer se ela tá interessante, se ela não tá, se ela tá bacana, ela tá próxima da versão ali que você escutou alguns performers tocar ou não? Você sente essa segurança? Sim ou não? Agora a questão é a seguinte. Se você respondeu aí pelo menos 3 nãos dessas 5 perguntas que eu falei, existe um alerta, um sinal de alerta que apitou aí. Por quê, Dani? Porque isso está mostrando que você precisa trabalhar mais a tua independência musical. Sim, porque quando a gente tem independência musical, significa que a gente está desenvolvendo o nosso senso crítico, o crítico tanto para nos avaliar quanto para avaliar a música que está na nossa frente ali, que a gente vai ter que decidir quais são as etapas de trabalho nela, a gente vai ter que decidir qual versão é mais interessante para me basear como um modelo para minha performance. Então você desenvolve esse senso crítico, você desenvolve o senso analítico das músicas, você analisa elas musicalmente falando, ritmicamente falando, harmonicamente falando, melodicamente falando. Você também está desenvolvendo o seu senso de metas, de organização de uma rotina de estudo. E quando você está cada vez mais com independência musical, você está também estimulando e muito o seu senso de autoconfiança. Então, se você respondeu aí pelo menos 3 não, significa que você ainda não está numa rota
de trabalhar independência musical. E é preciso que ao longo do teu processo de crescimento na música surja essa maturidade e essa independência. Agora, provavelmente você já está pensando, tá, mas como que eu vou trabalhar isso? Como que isso vai surgir? Vou trazer um ponto crucial para você. Sempre, sempre, sempre busque entender os porquês de tudo que você está aprendendo. Vai mais a fundo de tudo que você estiver praticando, tenta entender a lógica, se apropria do entendimento musical mesmo, sabe? Vai além, não fica repetindo aquele exercício daquela forma, simplesmente porque o professor mandou você fazer assim. Não, ele mandou você fazer assim porque tem uma lógica ali por trás, tem uma regra, tem um entendimento musical. Esse entendimento você tem que se apropriar, porque assim, nós não somos mais crianças, então a gente nem se satisfaz com essa ideia de repete assim que vai estar bom. Porque no processo de ensino da criança é dessa forma, nós explicamos menos e nós ensinamos mais por repetição. A criança aprende mais por repetição e menos conscientemente. O adulto não, a gente quer investigar, então esse espírito investigativo, essa curiosidade faz parte de nós já não sermos mais crianças. A gente não se contenta com pais assim, então não se contente mesmo. Porque essa maturidade, que essa clareza de entendimento vai trazer para você é o que vai te permitir ter independência musical, que é o que alimenta a tua possibilidade de pegar outras músicas e de desenvolver o aprendizado nessas músicas sem precisar daquele suporte intenso do professor do seu lado. Você vai tendo condições de andar com as próprias pernas. Ok? Pensa nisso. Se liga nessa dica aqui. E se você quiser, volta essa aula um pouquinho, escuta de novo as 5 perguntas que eu fiz e vê aí quanto sim e quanto não você respondeu aí para ela, para que você possa mensurar, para que você tenha aí um balanço de como que tá a tua construção de independência musical, tá? Veja, nem sempre o seu professor vai trazer ali para a sala de aula as músicas que você quer tocar. Nem sempre ele vai abordar ali no estudo do repertório que ele desenvolve com você essas músicas, nem sempre mesmo. Só que é importante que você converse com ele sobre as suas intenções, sobre o seu gosto musical, sobre o que você queria tocar. Conversa mesmo, mas não fica dependendo dele. É preciso que você tenha iniciativa própria, mas também, quando eu falo para você conversar com ele, é para que você também não comece a ter aquela ideia, o meu professor é chato, ele não passa, então eu vou fazer aqui sozinho. Porque esse tipo de visão faz você entender que o seu professor é seu inimigo e, na verdade, ele é o seu maior amigo ali na construção do teu talento musical. É ele que está junto com você, te ajudando, querendo, vibrando, torcendo para que você seja cada vez melhor e melhor. Então, converse com ele para que ele possa te orientar ali quais são os pontos importantes, quais são os pontos que você tem que ter como orientações básicas ali, pontos de cuidado, ou até pontos de, olha, talvez nessa música você vai estar colocando a carroça à frente dos bois, porque tem essa dificuldade aqui, esse momento aqui, a gente precisa preparar a tua técnica para conseguir fazer isso, assim, assado. Então, conversa com ele sim, mas leva em paralelo se for possível. Se é chegado à conclusão de que é possível, sim, você estudar essa música agora, e por mais que ele não vai trazer isso para dentro da sala de aula, porque o seu professor tem outros propósitos, outros objetivos, ele está seguindo um caminho de evolução técnica com você, que ele não quer talvez se perder desse caminho. Então talvez ele não vai abordar isso em toda a aula com você. Leva em paralelo, mantém o estudo dela em paralelo, sabe? Organiza a tua rotina para que você realmente consiga desenvolver e consiga ter essa independência e não perca o prazer de tocar as coisas que você gosta, as coisas que você quer ou até que você precisa, porque às vezes você precisa aprender músicas para poder tocar em algum outro lugar que não seja só ali na escola, entendeu? Pensa sempre nisso. Se o meu professor não traz as músicas que eu quero de forma espontânea, primeiro ponto, ele não poderia adivinhar, né, o que você quer, o que você precisa. Mas converse muito, pede orientações e não dependa disso. Estabeleça uma rotina em paralelo, porque isso faz muito bem pra gente, desde que não estejamos sozinhos aí, guerreando com o professor e colocando a carroça à frente dos bois, correndo o risco de pegar uma música muito avançada e aí empacando nela, na verdade, porque a gente atropelou o nível das coisas, antecipou coisas. Esse é o único cuidado. Do contrário, é muito saudável você também dar vazão a outro repertório que você queira estudar,
muito saudável mesmo, especialmente porque isso aponta uma maturidade, uma independência musical que está latente aí, que está aflorando. Isso é muito positivo, tá? Você tem costume de tirar outras músicas? Como que é para você essa rotina de tirar músicas? Você coloca sempre no trilho da sua organização o repertório do seu professor e nada mais? Ou você tem esse hábito de não colocar nada do seu professor, é só o que você gosta, é o extremo oposto? Ou você equaliza, você fala, eu toco sim outras músicas que eu acho bem interessante e eu consigo manter o estudo do professor sem empacar a minha rotina. Eu consigo dar foco no que o meu professor está trazendo para que eu evolua e também tenho aqui meu repertório em paralelo e isso flui numa boa. Como que é para você? Divide comigo para eu te conhecer um pouco mais, para eu saber como que é a sua rotina. Você que está aqui me seguindo, está me ouvindo sempre, como que é a tua rotina de estudo? Põe aí nos comentários, deixa aí para mim, tá? Vamos seguir. Olha, conseguir tirar uma música sozinho é o melhor medidor, é o mais claro, é o que aponta assim com grande clareza o quanto que você está crescendo na música, o quanto que você não está travado. Se você consegue tirar músicas sozinho, mais e mais autonomia você tem. Se o contrário também está acontecendo, então aí você tem aquele alerta de que você não está crescendo na música, você está ficando estacionado. E por que isso? Primeiro, porque quando você consegue tirar uma música sozinho, você está tendo iniciativa por si só. Você consegue encontrar a partitura, você consegue analisar ali qual a melhor versão da partitura dentro da que se aproxima mais daquela música que eu vou tirar. Porque na internet tem muitas partituras, muitas versões, muitos arranjos. Então, você conseguir escolher ali qual que tem a ver com o teu nível, qual que tem a ver, qual que é mais fiel, mais próximo possível do arranjo original, isso mostra uma independência, você tem essa iniciativa por si só, que é respaldada em entendimento musical, senão você não teria esse critério para avaliar, para fazer essa seleção, e isso é muito bom. Segundo ponto, que mostra por que você está crescendo na música, é porque você já está resolvendo problemas musicais sozinho. Você se vira diante das dificuldades da escrita, ou se você não estiver aprendendo essa música por partitura, se estiver aprendendo ela de ouvido, você também consegue resolver pelo menos a maior parte dos pepinos, das partes dos trechos difíceis, você consegue se virar e descobrir o que é, e contornar, e estudar, e colocar isso como meta de estudo, e isso é claramente algo positivo na tua maturidade, no teu aprimorar musical. E o terceiro ponto é porque você está desenvolvendo habilidade musical. Isso fica notório. E não está apenas desenvolvendo, não está apenas trabalhando habilidade instrumental. É por isso que quando você percebe que você consegue pegar as músicas que se achegam até você e você prepara elas sozinho, você está num caminho muito positivo de crescimento na música. Porque não tem como ter essa maturidade, essa independência, se você não estiver tendo o entendimento da música de forma aprofundada. E isso está formando a tua habilidade musical. O que é habilidade musical? É algo que comporta capacidades musicais. Você tem capacidade de ler, de tirar música de ouvido, você tem capacidade de analisar, você tem capacidade de memorizar, você tem capacidade de improvisar, se tiver que improvisar naquele trecho, você tem capacidade de fazer um solo, de fazer um arranjo. Então você está com uma formação musical que não é apenas a capacidade técnica. Aliás, a capacidade técnica de tocar o teu instrumento está dentro da habilidade musical. Quando você tem habilidade musical, você domina o teu instrumento. Porém, se você só tem o domínio do instrumento, você não consegue ter as outras capacidades. Então isso é muito bom. Ver que você tem autonomia para tirar outras músicas é algo muito saudável. É algo muito, muito bom. Por isso que eu acho muito válido você continuar com essa iniciativa de ter as suas músicas que você quer estudar, que você quer aprender, ou que você precisa por estar envolvido num outro ambiente. De repente você está tocando na igreja, você está tocando lá num grupo comunitário, você está tocando foi fazer uma ação social, está fazendo uma apresentação, foi tocar num evento, foi tocar num casamento, coisas que são extras da sala de aula. Não necessariamente o recital da escola, mas também, né, quando você tocar no recital da escola, você também acaba desenvolvendo outros repertórios, mas ainda assim você está ali com o suporte, supervisão do professor. Em ambientes extra, fora da sala de aula, você vai medindo realmente o quanto que você está ali desenvolvendo, se amadurecendo na música. E isso é muito, muito bom. Se você me escuta e pensa, nossa, Dani, acho que eu nunca fiz isso, coisas fora, não sei se eu saberia tirar uma música sozinho ou não,
a buscar esses possíveis ambientes, para que você tenha a oportunidade também de tocar outras músicas. E se você, no momento, não se imagina tocando em nenhum outro ambiente, não quero tocar em nenhum lugar, então começa a pensar nas músicas que você gosta de ouvir, que você ouvia aí na sua juventude, sei lá, que você ouve agora, os cantores que você gosta, o que você gostaria de tocar. Vai buscando esse repertório e aí você vai medindo a tua capacidade de resolver esses problemas, a tua capacidade de tomar iniciativa, encontrar as fontes ali, a partitura, a cifra, ou vai tirar de ouvido, a tua capacidade de resolver ali e de avaliar a tua habilidade musical. Isso vai ser muito positivo. Se por um acaso você perceber que não está uma capacidade tão legal, que você fica travado, não vai, então você tem um alerta de que precisa nutrir o teu entendimento da música, precisa entender as lógicas, o porquê de tudo, precisa sempre cada vez mais aprofundar a tua compreensão, buscar mais entendimento, entende? Buscar, se seu professor não sabe trazer esse entendimento, em outro local tem o entendimento, procure em outro local e vai aprofundando, vai entendendo mais. Nós somos o responsável pelo nosso crescimento, pela nossa evolução. Nós somos também vítimas da onde a gente está muitas vezes, de como é o método de ensino, de como o professor conduz a sala de aula, mas mesmo nessa parte de vítima, nós ainda não somos tão vítimas, porque a gente sempre pode escolher o ambiente em que a gente está. A gente sempre pode escolher, eu vou fazer aula aqui, não, eu vou fazer aula ali, não, eu vou começar a buscar esse material aqui. Então você vai avaliando a situação e vai buscando. Porque, gente, sabe aquela história, quem engorda a vaca é o dono, né? Não tem? Como é que é esse ditado? Quem engorda a vaca é o dono, acho que é isso, né? É o olho do dono. É o olho do dono que engorda a vaca? Então, assim, você tem que cuidar muito do seu aprendizado, você tem que direcionar o teu aprendizado. E lembra sempre, nenhum professor ele vai negar conhecimento. Professor que ama o que faz, não nega. Se ele não tem o conhecimento a mais para dar, é porque ele não tem, gente. Nós somos seres humanos, a gente tem um limite. E isso não desqualifica a pessoa dele, não desqualifica a capacitação dele. Não. Só quer dizer que nesse momento o conhecimento que ele tem já não é mais suficiente para você. Então tá bom. Então você continua numa boa, com o maior respeito, com a maior gratidão, continua com as orientações e dá outros voos. E vai buscar onde é possível. Entendeu? Ok, tia Daiane. Então vamos continuar. Tá curtindo essa aula? Deixa seu like aí se você tá curtindo, tá bom? Deixa suas dúvidas também. Se você tiver agora com alguma inquietação aí, não guarda pra si, não. Põe aí, escreve aí, tá? Porque eu leio. Bom, chega uma hora na vida, gente, que a gente não vai mais precisar ter professor. Na música, nós vamos ter aprendizado pro resto da vida. Eu não consigo ver uma linha de chegada onde você fala, aprendi tudo que eu tinha na música. Não consigo ver. Não consigo, porque assim, o universo musical é muito grande. Existem gêneros musicais que a gente não estudou ainda, existem linguagens musicais que a gente não estudou, existem técnicas que a gente não desenvolveu, existem instrumentos que a gente não aprendeu, existem capacidades que a gente ainda não desenvolveu. Então, sempre tem coisas para a gente estudar até morrer, sempre vai ter. Mas a gente alcança a maturidade para que nem sempre esse processo de aprendizado esteja com um professor do teu lado. Nós alcançamos maturidade para desenvolver isso com as próprias pernas, para sermos o nosso próprio professor, para buscarmos esse conhecimento, bebermos das fontes onde esse conhecimento está e seguir. Seguir com as nossas próprias pernas. É nesse ponto que estão os profissionais que vivem de música, mas não só eles. Não só eles, é aí também que estão aquelas pessoas que aproveitaram ali da música, que se formaram, que entenderam a música como uma linguagem e hoje tem essa música como uma ferramenta para se expressar no mundo. É aquelas pessoas que chegam em casa e pegam as músicas que elas gostam e tocam por si próprias, elas não estão mais fazendo aula, mas o que elas aprenderam deu condições de uma maturidade, de uma independência e elas seguem. Entendeu? Se expressando no mundo com aquilo que satisfaz, que dá prazer para ela. Então, o teu processo de caminhada na música tem que ser um processo que vai te deixar cada vez mais independente do professor. Cada vez você vai precisar menos dele e que bom se cada vez você superar mais e mais ele, você souber mais que ele, porque esse é o objetivo da vida, né? Que as próximas gerações saibam mais do que as anteriores.
Então, esse é o processo natural. O teu processo de educação musical tem que ser assim, tem que ser medido assim. Você tem que ver que você está indo, está crescendo e está tendo maturidade e que vai ser normal você não precisar mais de ter um professor do seu lado para te orientar tintim por tintim. Não quer dizer que você vai saber tudo, quer dizer que você vai sempre buscar respostas, mas você tem autonomia para trilhar o teu caminho. É nesse ponto que tem que chegar, tá bom? Faz sentido para você? Faz total sentido isso. E é assim. Você já tinha pensado sobre isso? Aliás, em que ponto que você tá? Você que tá aí me ouvindo, você tá em qual ponto? Você tá nesse momento que você está aprendendo, está começando, ou você já percebe que você tá num ponto aí onde você já dá os caminhos com a sua própria perna? Já pega um conteúdo aqui, pega um curso ali e você mesmo já tá autônomo, essa maturidade, essa independência tá surgindo em você, ou não? Quero saber qual é o teu perfil de você que me escuta, me acompanha aqui. Deixa aí pra mim, tá? Bom, Daiane, mas olha, eu tô muito longe ainda de conseguir tirar uma música sozinho, de conseguir me virar. Eu sou iniciante ainda, sabe? Às vezes eu já toco até há um tempo, mas assim, o meu conhecimento musical, o meu entendimento é muito iniciante. Eu não consigo fazer isso, eu me sinto muito inseguro. Eu digo pra você que é iniciante que não importa que você é iniciante. O que importa de verdade é a forma como você está sendo iniciado. Porque se desde o começo você está sendo iniciado para compreender os porquês, o porquê de tudo, se você entende a lógica disso, se é passado isso para você, isso já vai desde o começo te dando uma certa maturidade. Uma maturidade proporcional àquele nível de conhecimento que você tem agora, mas já vai te dando maturidade, dá confiança. Quando a gente entende a parte, digamos, científica por trás da música, a lógica, quando a gente vai se apropriando disso, a gente vai tendo autonomia. Então, esse é o segredo. Você tem que buscar condições para isso, para esses porquês aflorarem, para você encontrar essas respostas. Porque assim você consegue tirar músicas novas sozinho. Especialmente aquelas que estão no mesmo nível das músicas que você toca aí na sala de aula com o seu professor, no mesmo nível técnico, que não são músicas muito mais avançadas e que aí te atropelariam numa constituição técnica que ainda não está formada. Você conseguiria do mesmo jeito, porque você entende a lógica de tudo. Então você pega ali aquela partitura, você pega a música, você pega o áudio, você entendeu a lógica daquela batida, você reconhece que aquele é um rock, então você fala, eu vou fazer batida de rock aqui. Você entendeu a lógica de um modelo. O que o seu professor te ensinou para uma música se tornou um modelo que tem uma lógica estrutural, formal, harmônica. Você entendeu essa lógica. Essa lógica se torna aprendizado para você e você leva isso como uma fonte de maturidade, uma fonte de critérios, de senso crítico para que você consiga avaliar uma música ali e sozinho reproduzir essa mesma lógica se você avalia que essa música pertence à mesma lógica. Entende? Você tira ela sozinho. Não importa o quão iniciante seja, importa como está sendo essa iniciação. Por isso que a gente tem que estar sempre muito atento e tem que estar sempre buscando entender mais e mais, aprofundar mais e mais a compreensão musical. Tá bom? Ok? Tá gostando do nosso papo? Então se liga que eu vou dar as 2 dicas finais para terminar aqui a nossa aula. Se liga na dica final. Ah, antes de eu dar a dica final, quero te convidar aqui para você ficar ligado, porque vai rolar jam, que vai rolar mesmo aqui no canal, que rola de vez em quando, algumas vezes por ano eu faço esse evento da jam, que é a jornada do avanço musical. Por isso que chama jam, mas eu falo jam. Enfim, e tem a ver com música, né? Uma jam session, enfim. A jam é um momento onde eu paro aqui, onde eu me coloco para trazer para vocês a oportunidade de entender e de saber os passos que tem que ser dado, o que tem que ser feito para uma construção musical, para um processo de aprendizado na música que te conduza para essa independência, que te conduza para um aprendizado satisfatório, para um aprendizado que não vai te travar. Então é esse o objetivo, é dividir com vocês esse entendimento de que é possível aprender música, que a gente tem que ter a capacidade de destravar na música sim, que isso não está vinculado a dom e a talento nato, está vinculado a direcionamento, a forma que se aprende música. Então ali na Jam eu entro para fazer essas aulas exclusivas e assim, elas são cruciais mesmo para que você tenha essa clareza do caminho a ser trilhado, da sua jornada para que você avance na música.
vem participar, porque a Jam é um evento gratuito, tá? Mas ela é privada, ela não é pública. Então você não vai encontrar essa aula aí acontecendo no YouTube, nem no Instagram, nem no TikTok, nem no Facebook, nem em nenhum lugar assim. É numa plataforma específica, você tem que se inscrever para vir participar. E as inscrições estavam quase saindo do forno. Tá pronta já, Lombardi? Tá pronto, eu já vou mandar para eles o link. Então agora vocês já podem. Oficialmente já tá aberta as inscrições, tá bom? Que vai rolar aí a Jam nas próximas semanas, agora no comecinho de outubro. Então se achega, se inscreve aí para que a gente se encontre aqui e você tenha essa oportunidade de ficar por dentro do passo, do caminho, lógico, que vai garantir que você seja capaz de destravar na música e não sofra para ler partitura, não sofra para tirar música de ouvido, não sofra, porque se estiver sofrendo para ler partitura, para tirar música de ouvido, como que você tira músicas novas sozinho? Como que você cresce na música? Como que você alcança a maturidade? Não alcança. E se você está sofrendo, é porque existem pontos cegos aí que você não está enxergando. E a gente precisa enxergar, e isso precisa ficar claro, e eu vou falar isso para você, tá bom? Se inscreve e vem participar. Dicas finais. Se liga nas minhas 2 dicas finais. Primeira dica final. Nunca perca o entusiasmo de tocar as músicas que você quer tocar no teu instrumento. É sério. Às vezes, as pessoas sufocam os nossos sonhos, os nossos gostos. Às vezes, nos julgam, nos criticam, não nos apoiam para tocar aquela música, nos ridicularizam para tocar aquela música, mas é a música que a gente gosta. E a gente queria muito. Gente, a música, ela tá aí como uma ferramenta para elevar a nossa alma. É para isso que a gente aprende música, dentre outros vários benefícios que a gente tem, cognitivos, de desenvolvimento social, de desenvolvimento humano. Além disso, a gente se sente muito bem, eleva a nossa alma quando a gente toca. Então, assim, a gente tem que tocar as músicas que nos fazem bem e que a gente quer, porque vai ser com elas, vai ser por meio dessas músicas que a gente encontra o nosso propósito, o nosso prazer na música. Nós temos que estudar, sim, aquelas outras músicas que a gente não gosta. Eu não tô falando para você tocar apenas as que você gosta. Eu tô falando para você não deixar de lado as que você gosta. Por quê? Quando a gente tá ali na sala de aula, o nosso professor traz um repertório que foi ali selecionado a dedo por ele, com muito critério, porque ele sabe que é importante a gente fazer aquele repertório para o nosso crescimento. Mas às vezes a gente não gosta daquelas músicas, porém a gente se aprimora, e toca, interpreta muito bem, a gente está crescendo tecnicamente, expressivamente, musicalmente, com aquele repertório. A gente tem manter sim, a gente sabe disso, a gente mantém, a gente estuda, a gente se dedica. Só que às vezes a gente faz tanto isso que deixa de lado as que a gente gosta, as que a gente queria estar tocando bem. E sabe, o seu gosto musical, ele carrega muito de afeto, ele diz muito das suas memórias afetivas, ele diz muito da sua história, da sua bagagem, do seu eu. Ele diz sobre você, o seu gosto musical. Você gosta de coisas que fazem parte da sua infância, fazem parte de memórias que você tem com alguma pessoa da sua família, com um colega, memórias afetivas. Então, assim, se a música for apenas um momento de competição para ver quem consegue tocar e tocar para valer aquelas músicas que fazem parte do nosso instrumento, por exemplo, no meu caso, o pianista, quando ele começa a tocar Liszt, começa a tocar Chopin, nossa, é um pianista que você já tira o chapéu para ele, porque você fala, uau, ele tá tocando coisas muito difíceis, então, especialmente no universo clássico, né? Mas se a música for uma oportunidade apenas para isso, pra gente competir, quem consegue chegar lá e tocar as músicas tops da literatura do próprio instrumento, ela perdeu sentido. Porque o que adianta você tocar as músicas top da literatura? Significa que você atingiu um alto nível de maturidade, especialmente técnica e expressiva. E daí, se isso não é o teu propósito de vida com a música, se não é ali que teu coração se abre, se não é aí que a tua alma se eleva, não perde o entusiasmo de tocar as músicas que você gosta. Coloca isso em paralelo no teu repertório. Eu tô falando a verdade, porque eu não ouvi isso lá atrás. E eu demorei muito para redescobrir o prazer de tocar as músicas que eu gosto. Músicas que foram engavetadas, que eu nunca mais toquei, porque nunca houve apoio dentro da aula, nunca houve apoio dos próprios colegas pianistas, havia uma ridicularização nesse tipo de repertório. Então, não perde não. São as músicas que você gosta. Toca, estuda elas, desenvolva elas, tá bom? E última dica final.
Se você curtiu essa aula, dá seu like aí e compartilha para que outras pessoas tenham a oportunidade de assistir também, tá bom? Deixa aí o compartilhar, é só clicar aí e compartilha. Compartilha no teu Face, compartilha no WhatsApp, compartilha aí por mensagem inbox para quem você acha que seria legal, tá bom? Dica final. Organiza uma rotina de estudo de diferentes repertórios, porque não é fácil você dar conta de estudar o repertório que você precisa ali, que seu professor te passou, né, para o seu avanço ali da sala de aula, e às vezes esse repertório, ele é grande, então, digamos, é aquele repertório obrigatório, ele já consome bastante do seu tempo de estudo, e ainda conciliar com o repertório desejado, aquele repertório que você gosta. Não é fácil, mas o segredo é a gente não perder o entusiasmo, não perder o gosto, não deixar de lado e organizar uma rotina. Gerenciar, sabe? Gerenciar quais músicas eu vou estudar hoje, quais músicas eu vou estudar amanhã. Por quê? Se você deixa de lado esse teu gosto, essas músicas que você gostaria de tocar, e começa a abraçar apenas com intensidade aquelas músicas obrigatórias que vão exigir de você dedicação, e você, se for uma pessoa muito caxias, muito dedicada, você vai a fundo, vai se dedicar mesmo nela. Chega uma hora que você começa a ser aquela pessoa que tenta encontrar pelo em cabeça de ovo, sabe? Por quê, Daiane? Porque você começa a desenvolver um alto nível de perfeccionismo, a música parece que nunca tá boa, você tá sempre insatisfeito que a música nunca tá boa, está se dedicando e a música nunca tá boa, mas sabe por quê? É que você tá inquieto com você mesmo. Existe um vazio, um buraquinho aí, que é daquelas músicas que você queria estar tocando, que é aquelas músicas que te eleva, que te transcende a hora que você tá com o teu instrumento na mão, aquelas músicas que você perde a noção da hora tocando elas. Você se esquece, se desliga do tempo, de tão gostoso que é tocar aquelas músicas. Você não tá tocando, você tá tocando as outras que precisam. Então você tá com esse buraquinho aí. Então existe uma inquietação, existe um vazio aí, entendeu? Um vazio musical. E aí você começa a ficar insatisfeito sempre. E aquele outro repertório nunca tá bom. Você vira ali uma pessoa que tá sempre buscando e vai se martirizando, porque você vai se derrotizando, vai achando que não tá legal, você não consegue ficar com a música boa, você vai sempre tentando se desmerecer. Parece que nunca tá legal, que você não tá tocando, você deveria tocar mais, você vai se cobrando mais. E na verdade, verdadeira, só tá faltando você dar vazão pro outro lado, equilibrar um pouco mais a tua agenda e estudar as outras músicas também. Então, tudo isso vai sendo reflexo de um momento que você tá tendo de despertar para a consciência musical. Eu tô consciente que eu quero fazer isso, então eu preciso buscar ferramentas para eu ter maturidade, para eu conseguir tirar essas músicas sozinho. O que tem nessas músicas? Por que eu não tô conseguindo? Estuda mais música a fundo, entende mais de teoria, entende mais de harmonia, vivencia mais isso, faz mais exercícios de percepção, traz para o teu corpo, porque isso vai formando a tua compreensão global da música. E aí você vai tendo essa maturidade e vai conseguindo alimentar uma rotina. Hoje eu pratico isso, 10 minutinhos eu deixo para esse repertório que eu gosto. E isso vai acontecendo e você vai tendo cada vez mais prazer ao lado da dedicação para o desenvolvimento daquele repertório que é um pouco mais maçante, é um pouco mais desgastante. Você precisa se dedicar a ele, você não gosta tanto, mas precisa. Você vai tendo esse repertório ali, se dedica energia para ele e você tem um outro prazer ali do lado, né? O repertório de fruição, de curtir. Tá bom? Essas são as minhas dicas para você. Eu espero que você tenha curtido, tenha gostado, que você tenha como meta sempre: eu posso e eu devo conseguir tocar músicas sozinho, porque isso expressa realmente o quanto que eu estou cada vez mais crescendo na música. Tá bom? Te encontro na próxima aula, hein? Se você curtiu, deixa seu like aí, combinado? E também põe aí suas possíveis dúvidas, tudo que você foi pensando enquanto você me ouvia, para que eu possa saber como eu posso te ajudar, tá bom? Te encontro, hein? Fui! Tchau, tchau!